Você já se sentiu paralisado pelo medo? Talvez tenha evitado uma oportunidade incrível, ou até mesmo uma conversa importante, só porque a insegurança te dominou. A boa notícia é que o medo não precisa ser o seu inimigo, ele pode ser um trampolim para o seu crescimento. Neste vídeo, vamos te mostrar como superar o medo de uma vez por todas e nunca mais deixar que ele atrapalhe suas decisões ou o caminho que você quer seguir na vida. Se esse assunto te interessa, já deixa o seu like, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre como viver uma vida mais corajosa e plena. Compreendendo o medo, a raiz do problema. O medo é uma emoção primitiva, uma resposta biológica que recebemos para proteger nossa sobrevivência. Nos tempos antigos, o medo nos alertava sobre predadores e situações de perigo iminente. No entanto, hoje em dia, o medo frequentemente se manifesta em contextos que não representam uma ameaça real. Ao compreender a origem do medo, começamos a perceber que ele não é uma verdade absoluta, mas sim uma interpretação do nosso cérebro diante da incerteza. Neste capítulo, vamos explorar como identificar o medo e entender sua origem, permitindo-nos questioná-lo e, finalmente, superá-lo. O primeiro passo para identificar o medo é observar as sensações físicas que ele causa em nosso corpo. Aceleramento dos batimentos cardíacos, respiração ofegante e tensão muscular são sinais comuns de que estamos diante de uma situação que nosso cérebro considera ameaçadora. Além disso, é fundamental prestar atenção aos pensamentos que surgem quando sentimos medo. Muitas vezes, eles são exagerados ou catastróficos, intensificando a sensação de ameaça. Ao reconhecer esses padrões de pensamento, podemos começar a desafiar sua veracidade. Compreender a origem do medo muitas vezes exige uma reflexão sobre experiências passadas que possam ter contribuído para o desenvolvimento dessa emoção. Traumas, vivências negativas ou até mesmo histórias que ouvimos podem moldar nossa percepção de ameaça. Uma vez que identificamos e entendemos nosso medo, podemos começar a adotar estratégias para enfrentá-lo. Técnicas de respiração, meditação e práticas de mindfulness são ferramentas eficazes para acalmar a mente e o corpo. Além disso, buscar apoio de amigos, familiares ou profissionais pode ser crucial para superar medos mais profundos. Lembre-se de que, ao confrontar o medo, estamos nos dando a chance de crescer e evoluir. A coragem não é a ausência de medo, mas sim a habilidade de avançar apesar dele. Ao questionar e desafiar nossas percepções, abrimos portas para uma vida mais rica e livre de limitações criadas por temores infundados. Assim, ao longo deste capítulo, esperamos fornecer as ferramentas necessárias para transformar o medo de um obstáculo em uma oportunidade de autoconhecimento e resiliência. Ao integrar essas práticas no cotidiano, podemos cultivar uma mentalidade mais positiva e preparada para lidar com as incertezas da vida. A prática contínua dessas estratégias não apenas nos ajuda a superar o medo, mas também a desenvolver uma confiança inabalável em nossa capacidade de enfrentar desafios futuros. É importante lembrar que o caminho para superar o medo é pessoal e único para cada indivíduo. Não há uma solução única que funcione para todos, mas sim uma jornada que requer paciência, autocompaixão e perseverança. Ao reconhecer e aceitar nossos medos, damos o primeiro passo em direção a uma vida mais plena e autêntica. Siga em frente com determinação e lembre-se de que cada pequena vitória deve ser celebrada. O medo pode ter sido parte de nossa evolução, mas a coragem é o que nos conduz ao futuro. O medo como falso inimigo. Frequentemente, o medo se revela apenas um reflexo das nossas crenças limitantes, não sendo uma representação verdadeira da realidade. Ao longo da vida, acumulamos experiências que, de maneira negativa, nos fazem associar certos eventos ao perigo. Contudo, ao examinarmos mais de perto, percebemos que o medo é, na maioria das vezes, um falso inimigo. Ao confrontá-lo, descobrimos que, muitas vezes, o pior cenário que tememos jamais se concretiza. Este capítulo nos convida a desmascarar o medo e a entender que, frequentemente, ele é uma sombra que se dissipa diante da luz da razão. Reconhecendo que o medo é uma construção mental, começamos a desconstruir a barreira que nos impede de alcançar nosso verdadeiro potencial. Essa compreensão nos conduz a uma transformação pessoal,
onde a coragem se torna nossa aliada, permitindo-nos seguir em frente com confiança em direção aos nossos objetivos. Enfrentar o medo requer pequenos passos diários, desafiando nossas crenças limitantes e permitindo-nos vivenciar a vida sob uma nova ótica. É um processo que demanda paciência e autocompaixão, mas que, no final, nos liberta para viver de maneira mais plena e autêntica. Assim, ao desmascarar o medo, não só nos libertamos de suas correntes, mas também abrimos portas para novas oportunidades e experiências enriquecedoras. Essa jornada de autodescoberta nos ensina que somos mais fortes do que imaginamos e que o verdadeiro inimigo não é o medo em si, mas a falta de compreensão a seu respeito. Ao desenvolver essa compreensão, percebemos que o medo pode ser um aliado valioso, sinalizando áreas de nossa vida que precisam de atenção e crescimento. Em vez de fugir dele, aprendemos a acolhê-lo como um guia que nos alerta para desafios que, embora inicialmente assustadores, têm o potencial de nos fortalecer. Este processo de transformação interna nos encoraja a reavaliar nossas prioridades e nos reconectar com nossos valores mais profundos. Ao fazer isso, nos tornamos mais resilientes e preparados para enfrentar as adversidades com uma mentalidade positiva e proativa. A coragem, então, se manifesta não como ausência de medo, mas como a capacidade de agir apesar dele. Além disso, ao compartilhar nossas experiências e aprendizados com os outros, criamos uma rede de apoio mútuo que nos ajuda a crescer e evoluir juntos. A empatia e a solidariedade se tornam pilares fundamentais nessa jornada, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Em última análise, a verdadeira libertação do medo nos permite viver uma vida mais gratificante, onde a busca pelo autoconhecimento e a superação pessoal se tornam parte integrante do nosso caminho. Assim, ao transformar o medo de inimigo em aliado, abrimos as portas para um futuro repleto de possibilidades e realizações. O medo da rejeição, como superar o julgamento dos outros. A busca por aprovação externa é uma das principais fontes de medo que enfrentamos. O temor da rejeição nos faz hesitar, evitar oportunidades e até mesmo alterar nosso comportamento para agradar os outros. Contudo, o julgamento dos outros é inevitável e, muitas vezes, irrelevante. Neste capítulo, vamos aprender a libertar-nos da necessidade de aprovação externa, compreender que a opinião alheia não define quem somos e, assim, agir com confiança independentemente da reação dos demais. A chave para superar o medo da rejeição é fortalecer seu senso de autovalor. Isso começa com a prática da autoaceitação e do autoconhecimento. Ao reconhecer suas qualidades, habilidades e valores intrínsecos, você se torna menos suscetível ao julgamento externo. Além disso, é fundamental cultivar uma mentalidade de crescimento, onde erros e críticas são vistos como oportunidades de aprendizado, e não como ameaças à sua identidade. Ao adotar essa perspectiva, o medo de falhar ou ser julgado se reduz, pois cada experiência se torna um passo em direção ao seu desenvolvimento pessoal. Outro passo importante é cercar-se de pessoas que o apoiem e incentivem. Relações positivas e autênticas oferecem um suporte emocional valioso, ajudando a reforçar sua confiança e lembrando de que você não está sozinho em sua jornada. Por fim, praticar a gratidão e a meditação pode ajudar a manter o foco no presente, diminuindo a ansiedade em relação ao futuro e ao que os outros possam pensar. Ao viver no momento, você se torna mais consciente de si mesmo e menos preocupado com as expectativas externas. Neste capítulo, vamos explorar técnicas práticas para desenvolver essas habilidades e superar o medo da rejeição, capacitando você a viver uma vida mais plena e autêntica. Vamos discutir a importância de estabelecer limites saudáveis, que protegem sua energia e bem-estar emocional. Aprender a dizer não quando necessário é um ato de respeito próprio e ajuda a preservar sua integridade pessoal. Também abordaremos a importância do autocuidado, que inclui cuidar do seu corpo, mente e espírito de maneira holística. Além disso, refletiremos sobre a prática da comunicação assertiva, que lhe permite expressar suas necessidades e opiniões de forma clara e respeitosa. Ao comunicar-se eficazmente, você fortalece suas relações interpessoais e reduz mal-entendidos, promovendo interações mais autênticas e significativas. Para concluir, encorajamos você a embarcar em exercícios de reflexão pessoal, onde poderá identificar e desafiar crenças limitantes que alimentam o medo da rejeição.
Ao reavaliar essas crenças, você pode substituí-las por pensamentos mais positivos e empoderadores, que sustentam uma visão de si mesmo mais forte e resiliente. Esperamos que este capítulo inspire e equipe com as ferramentas necessárias para enfrentar o medo da rejeição com coragem e determinação, permitindo que você avance com confiança em direção a seus sonhos e aspirações, transformando o medo do fracasso em motivação. O medo do fracasso é uma das formas mais comuns e debilitantes de temor. No entanto, fracassar não implica que estamos condenados ao insucesso eterno. Pelo contrário, o fracasso apresenta uma oportunidade valiosa de aprendizado. Neste capítulo, vamos redefinir o fracasso, enxergando como um processo natural de crescimento e explorando como ele pode ser utilizado como combustível para a ação. Ao aprendermos a encarar os erros de forma positiva, podemos transformar o medo do fracasso em uma força motivadora para alcançar nossos objetivos. Começamos ao entender que cada erro traz uma lição significativa. Quando as coisas não saem como planejado, isso nos ensina a evitar certas armadilhas no futuro e nos oferece visões sobre como podemos melhorar. É fundamental lembrar que muitas pessoas de sucesso passaram por fracassos antes de chegar ao auge. Elas utilizaram essas experiências como degraus rumo ao sucesso. Além disso, ao aceitarmos o fracasso como parte da jornada, ganhamos a liberdade de experimentar e inovar. O receio de errar pode nos paralisar, mas ao acolhê-lo, transformamos a ansiedade em curiosidade e criatividade. Com essa nova mentalidade, cada tentativa se torna uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Para converter o medo do fracasso em motivação, é importante estabelecer metas claras e realistas. Divida essas metas em etapas menores e celebre cada conquista ao longo do caminho. Isso não apenas mantém a motivação elevada, mas também nos ajuda a perceber que o fracasso é um obstáculo passageiro, não um destino. Por último, é essencial contar com uma rede de apoio que incentive e forneça feedback construtivo. Compartilhar experiências e desafios com outras pessoas pode trazer novas perspectivas e ajudar a manter o entusiasmo. Lembre-se, o verdadeiro fracasso é não tentar. Portanto, avance com coragem e determinação, sabendo que cada passo, mesmo que imperfeito, é um movimento em direção ao sucesso. Assim, ao enfrentar o medo do fracasso, abraçamos a possibilidade de crescimento genuíno. Essa transformação de perspectiva nos permite ver cada experiência como uma oportunidade de evolução pessoal e profissional. É como moldar uma pedra bruta até que se torne uma joia preciosa a cada erro, cada contratempo, polindo um pouco mais o nosso potencial. Cultivar essa mentalidade não acontece muito rapidamente, mas é um processo contínuo de autodescoberta e resistência. Precisamos nos lembrar de que o fracasso não nos define, mas sim a maneira como escolhemos reagir a ele. Ao adotar uma postura resiliente, nos fortalecemos, mais capazes de enfrentar os desafios com um olhar renovado. Portanto, da próxima vez que o medo do fracasso ameaçar nos deter, lembremos-nos de que ele é apenas uma sombra passageira. Ao iluminarmos nosso caminho com determinação e esperança, descobriremos que o sucesso não é um destino fixo, mas uma jornada repleta de aprendizados e conquistas. Vamos, então, abraçar o fracasso como um aliado e seguir em frente, confiantes de que somos arquitetos do nosso próprio destino. A importância da ação como agir mesmo com medo. Teorias podem ser intrigantes, mas sem ação, tornam-se ineficazes. O medo atua como um bloqueio mental que impede muitas pessoas de progredir, mas a única forma de superar esse medo é agir, mesmo sentindo medo. Quando você começa a se mover em direção aos seus objetivos, o medo começa a perder sua força. Neste capítulo, vamos analisar como dar o primeiro passo, como enfrentar o medo com bravura e como a ação constante transforma o medo em algo pequeno e irrelevante. A verdadeira liberdade é conquistada através da ação, não da espera pelo momento perfeito. A hesitação pode ser paralisante, mas cada pequena ação que realizamos é uma vitória contra o medo. Para começar, é essencial reconhecer que o medo é uma emoção natural e todos nós o sentimos em algum momento. No entanto, a maneira como reagimos a essa emoção é o que determina nosso crescimento e sucesso. Primeiramente, avance um passo de cada vez. Estabeleça metas menores e mais gerenciáveis que levem ao seu grande objetivo.
Dessa forma, o caminho parecerá menos intimidador e mais acessível. Além disso, celebre cada conquista, por menor que seja, pois isso fortalece a autoconfiança e a motivação. A prática da visualização também pode ser uma ferramenta poderosa. Imagine-se superando seus medos e atingindo seus objetivos. Essa mentalidade positiva prepara sua mente para o sucesso, tornando a ação mais natural. Lembre-se de que a perfeição não é o alvo. O que importa é o progresso. Permita-se errar e aprender com esses erros, pois eles são fundamentais. O erro é uma parte essencial da jornada e pode ser um dos melhores professores que temos. Por fim, envolva-se com pessoas que o apoiem e inspirem. Um bom sistema de apoio pode oferecer encorajamento e conselhos valiosos em momentos de incerteza. Agir, mesmo com medo, é um ato de coragem que transforma não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. A cada passo dado, o medo diminui, abrindo espaço para a liberdade e a realização pessoal. A coragem de enfrentar o medo e seguir em frente é uma habilidade que pode ser desenvolvida com o tempo e a prática. Cada ação que você toma, apesar do medo, é um testemunho de sua determinação em alcançar seus sonhos. Com o tempo, essas ações se acumulam, construindo um caminho de sucesso e autodescoberta. Além disso, é importante lembrar que o medo pode ser um indicador de crescimento. Muitas vezes, o que mais tememos é o que mais precisamos enfrentar para evoluir. Ao reconhecer o medo como uma parte natural da experiência humana, podemos usá-lo como uma bússola para guiar nossas ações em direção ao que realmente importa. A chave é persistir. Mesmo nos dias em que o medo parecer esmagador, lembre-se de que cada pequena ação conta. Mantenha o foco em suas metas e continue avançando, um passo de cada vez. Com o tempo, você perceberá que o que antes parecia impossível agora é uma realidade alcançável. Portanto, não deixe que o medo o impeça de viver a vida que você deseja. Agir, apesar do medo, é uma escolha poderosa que abre portas para oportunidades e experiências que enriquecem sua vida. Seja corajoso, mantenha-se fiel a si mesmo e saiba que cada passo que você dá é um passo em direção à liberdade e à realização. Medo e autoconfiança, a força que surge de dentro. A autoconfiança é o remédio eficaz contra o medo. Quando temos fé em nossas habilidades, o medo perde sua influência sobre nós. Neste capítulo, vamos explorar como cultivar a autoconfiança. Vamos investigar maneiras práticas de fortalecer nossa autoestima e desenvolver uma mentalidade positiva, para que, quando o medo surgir, tenhamos as ferramentas internas necessárias para enfrentá-lo com bravura. A confiança não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. Começaremos entendendo a origem do medo e suas manifestações em nossas vidas. O medo é uma emoção natural e, em muitos casos, funciona como um mecanismo de proteção. Contudo, quando o medo se torna paralisante, ele impede nosso progresso e nos afasta de nossas metas e sonhos. Cultivar a autoconfiança inicia-se com o autoconhecimento. Identificar suas forças e fraquezas é fundamental para desenvolver a confiança em si. Isso pode ser alcançado através da reflexão pessoal, meditação ou até mesmo pela prática de manter um diário. Ao reconhecer suas habilidades e celebrar suas conquistas, você começa a estabelecer uma base sólida de autoconfiança. Outra estratégia eficaz é definir metas realistas e alcançáveis. Ao estabelecer pequenos objetivos e alcançá-los, nossa confiança se eleva. Cada pequena vitória reforça a crença de que somos capazes de enfrentar desafios maiores. Além disso, é essencial estar cercado por pessoas que apoiem seu crescimento e incentivem sua jornada rumo à autoconfiança. Praticar a autocompaixão também é vital. Todos nós cometemos erros, mas em vez de nos criticar de forma severa, devemos aprender a nos tratar com gentileza e compreensão. Aceitar que o erro faz parte do aprendizado nos liberta do medo do fracasso e nos motiva a tentar novamente. Por fim, desenvolver uma mentalidade positiva exige prática consciente. Isso envolve substituir pensamentos negativos por afirmações positivas e visualizar o sucesso em vez do fracasso.
À medida que nutrimos nossa mente com pensamentos encorajadores, criamos um ambiente interno que fortalece nossa autoconfiança. Com essas ferramentas, podemos enfrentar o medo de forma corajosa e continuar avançando em direção aos nossos objetivos, cientes de que a verdadeira força reside em nosso interior. A jornada para superar o medo e cultivar a autoconfiança é contínua e exige dedicação. No entanto, ao nos comprometermos com esse processo, descobrimos um potencial ilimitado dentro de nós. Cada passo dado em direção à autoconfiança nos aproxima de uma versão mais forte e resiliente de nós mesmos, capaz de enfrentar qualquer adversidade com determinação e coragem. Lembre-se de que a autoconfiança não é um estado permanente, mas sim uma habilidade que podemos desenvolver e fortalecer ao longo do tempo. Com paciência e prática, podemos transformar nossos medos em aliados que nos impulsionam a crescer e a evoluir. Ao final deste capítulo, espero que você se sinta inspirado a embarcar nesta aventura de autodescoberta e fortalecimento pessoal. Que você encontre a coragem para desafiar seus medos e a sabedoria para reconhecer o poder que já existe dentro de você. Com a autoconfiança como sua companheira, o mundo está repleto de possibilidades esperando para serem exploradas. O medo da mudança e a aceitação da incerteza. Mudanças podem gerar temor, pois envolvem deixar para trás o familiar e adentrar o desconhecido. Contudo, a vida é feita de constantes transformações, e muitas vezes, ao nos adaptarmos à incerteza, encontramos as melhores oportunidades. Neste capítulo, vamos aprender a aceitar a mudança e enxergar a incerteza como algo positivo. Iremos explorar como a flexibilidade diante das mudanças pode abrir portas para novas experiências e crescimento pessoal. O medo da mudança persiste enquanto resistimos ao fluxo natural da vida. Ao abraçarmos a mudança, permitimos que novas perspectivas surjam, enriquecendo nossa jornada. Aceitar a incerteza não implica viver sem planos, mas sim estar disposto a ajustá-los conforme necessário. Isso nos convida a viver de maneira mais consciente e presente, reconhecendo que cada mudança traz consigo uma lição. Desenvolver resiliência é essencial nesse processo. A resiliência nos capacita a enfrentar desafios, emergindo deles mais fortes e sábios. Isso envolve cultivar uma mentalidade positiva, estar aberto a aprender com os erros e manter o foco nas metas, mesmo quando o caminho se apresenta incerto. Práticas como meditação e mindfulness podem ser aliadas poderosas na aceitação da incerteza, ajudando-nos a manter a calma e a clareza mental. Além disso, buscar apoio em amigos, familiares ou mentores é fundamental, pois nos lembra que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Encarar a mudança como uma oportunidade de crescimento nos permite olhar para o mundo com curiosidade, e não com medo. No final, é por meio da aceitação da incerteza que descobrimos nossa verdadeira força e capacidade de adaptação, possibilitando viver uma vida mais rica e plena. Ao transformar o medo em curiosidade, abrimos espaço para a inovação e a criatividade. A incerteza deixa de ser um obstáculo e se torna uma tela em branco, pronta para ser pintada com novas experiências e descobertas. Cada passo rumo ao desconhecido oferece a chance de redefinir nosso caminho e de nos reinventarmos. Além disso, ao aceitar a incerteza, desenvolvemos uma maior empatia e compreensão pelas experiências dos outros, já que todos enfrentamos mudanças em algum momento. Essa empatia nos une, criando laços mais fortes e comunidades mais resilientes. Portanto, acolher a mudança e a incerteza com uma mente aberta e um coração disposto não só enriquece nossa própria jornada, mas também inspira aqueles ao nosso redor a fazerem o mesmo. Juntos, podemos navegar pelas complexidades da vida com coragem e esperança, descobrindo a beleza que reside na constante evolução. Medo e procrastinação, como combater o ciclo do medo com ação. Quando o medo nos paralisou, frequentemente entramos em um ciclo de procrastinação, adiamos decisões e ações importantes, apenas para aumentar ainda mais o nosso medo. Neste capítulo, vamos examinar o relacionamento entre medo e procrastinação e como podemos quebrar esse ciclo vicioso. A chave é começar pequeno, tomando uma ação simples que nos tire da paralisia e nos impulsione para frente. Vamos discutir estratégias práticas para superar a procrastinação e agir mesmo quando o medo nos diz para esperar. Uma das estratégias mais eficazes é dividir tarefas grandes e intimidantes em etapas menores e mais gerenciáveis.
Ao fazer isso, cada pequena conquista gera um sentimento de progresso e confiança, diminuindo gradualmente o impacto do medo. Outra técnica útil é estabelecer prazos realistas para cada etapa, criando um senso de urgência que nos motiva a agir. Além disso, é importante reconhecer e aceitar o medo como parte do processo. Em vez de lutar contra ele, podemos usá-lo como um sinal de que estamos prestes a sair da nossa zona de conforto, o que frequentemente leva ao crescimento pessoal. Manter um diário de conquistas pode ser também uma ferramenta poderosa, ajudando-nos a refletir sobre os sucessos passados e a visualizar o caminho adiante com mais clareza. Apoio de amigos, familiares ou mentores também pode ser crucial. Compartilhar nossos sentimentos e objetivos com alguém de confiança pode proporcionar encorajamento e responsabilidade. Assim, transformamos o medo em um aliado, e não em um inimigo, permitindo-nos avançar com determinação e propósito. Medo e procrastinação, como combater o ciclo do medo com ação. Quando o medo nos impede de agir, frequentemente nos encontramos em um ciclo de procrastinação, adiamos decisões e ações cruciais, o que, por sua vez, aumenta ainda mais nosso medo. Neste capítulo, vamos explorar a relação entre medo e procrastinação e descobrir como quebrar esse ciclo prejudicial. A chave é começar pequeno, realizando uma ação simples que nos tire da paralisia e nos impulsione adiante. Vamos abordar estratégias práticas para superar a procrastinação e agir, mesmo quando o medo nos sugere esperar. Uma das táticas mais eficazes é dividir tarefas grandes e intimidadoras em etapas menores e mais gerenciáveis. Ao fazer isso, cada pequena conquista proporciona uma sensação de progresso e confiança, reduzindo gradualmente o impacto do medo. Outra abordagem valiosa é estabelecer prazos realistas para cada etapa, criando um senso de urgência que nos motiva a agir. Além disso, é fundamental reconhecer e aceitar o medo como parte do processo. Em vez de lutar contra ele, podemos interpretá-lo como um sinal de que estamos prestes a sair da nossa zona de conforto, o que frequentemente resulta em crescimento pessoal. Manter um diário de conquistas pode ser uma ferramenta poderosa, ajudando-nos a refletir sobre os sucessos anteriores e a visualizar o caminho à frente com mais clareza. O apoio de amigos, familiares ou mentores também pode ser essencial. Compartilhar nossos sentimentos e objetivos com alguém em quem confiamos pode oferecer encorajamento e responsabilidade. Dessa forma, transformamos o medo em um aliado, e não em um inimigo, permitindo que avancemos com determinação e propósito. Outra técnica interessante é a prática da visualização positiva. Visualizar-se completando uma tarefa com sucesso pode aumentar a motivação e reduzir a ansiedade associada à procrastinação. Além disso, incorporar rotinas de mindfulness e meditação pode ajudar a acalmar a mente e a focar no presente, tornando mais fácil enfrentar e gerir o medo. Também é útil estabelecer recompensas para si mesmo após a conclusão de tarefas, por menores que sejam. Essa prática reforça comportamentos positivos e cria um ciclo de motivação. Por fim, lembre-se de que é normal sentir medo e que ele pode ser um catalisador para a ação. Com paciência, autocompaixão e persistência, é possível superar a procrastinação e avançar em direção aos nossos objetivos. Medo e pensamentos negativos, a técnica da reestruturação cognitiva. Os pensamentos negativos alimentam e perpetuam o medo, criando um ciclo vicioso de insegurança e ansiedade. Neste capítulo, vamos explorar como aplicar a reestruturação cognitiva para converter esses pensamentos negativos em ideias construtivas. Aprenderemos a questionar nossas crenças limitantes, trocando pensamentos de medo por aqueles que promovem empoderamento e ação. Ao tomarmos controle sobre nossos pensamentos, podemos superar o medo. A reestruturação cognitiva nos ensina a desafiar as interpretações automáticas que fazemos dos eventos ao nosso redor. Primeiramente, é fundamental identificar os pensamentos negativos que emergem em situações desafiadoras. Esses pensamentos costumam ser distorcidos e não representam a realidade de maneira precisa. Uma técnica eficaz é registrar esses pensamentos e se perguntar: qual é a evidência a favor e contra esse pensamento? E há uma maneira mais equilibrada de enxergar essa situação? Ao fazer isso, começamos a substituir padrões de pensamento destrutivos por perspectivas mais realistas e positivas. Além disso,
A prática frequente de gratidão e a visualização de cenários positivos podem fortalecer essa nova abordagem mental. Ao adotarmos uma mentalidade mais otimista, não apenas reduzimos o medo, mas também abrimos espaço para novas oportunidades e experiências. Este processo é contínuo e requer paciência, mas os resultados a longo prazo são extremamente gratificantes. Desenvolver essa habilidade de reestruturação cognitiva pode transformar profundamente a maneira como enfrentamos os desafios diários. À medida que nos tornamos mais conscientes das nossas reações automáticas, adquirimos a capacidade de escolher conscientemente respostas mais construtivas. Isso não significa ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, mas sim abordá-los com uma perspectiva mais equilibrada e confiante. Outro aspecto importante é cultivar o autocuidado, pois uma mente saudável está diretamente ligada a um corpo saudável. Práticas como meditação, exercícios físicos regulares e uma alimentação equilibrada podem suportar o trabalho interno de reestruturação cognitiva. Quando cuidamos do nosso bem-estar geral, tornamo-nos mais resilientes diante das adversidades. A reestruturação cognitiva também pode ser complementada pelo apoio de profissionais, como psicólogos, que oferecem ferramentas e técnicas adicionais para ajudar nesse processo. Sessões de terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, são especialmente eficazes para quem deseja aprofundar essa prática. Lembre-se de que cada passo dado em direção a uma mentalidade mais positiva é um passo em direção a uma vida mais plena e satisfatória. O medo pode ser um poderoso motivador quando usado de maneira construtiva, e ao aprender a controlar os pensamentos negativos, estamos, na verdade, reivindicando nosso poder pessoal. Cada pequena vitória no caminho da reestruturação cognitiva fortalece nossa autoconfiança e nos aproxima de uma versão mais autêntica e destemida de nós mesmos. Como viver sem medo a jornada da coragem. No capítulo final, vamos abordar como podemos viver uma vida corajosa, na qual o medo não determina nossas decisões. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de seguir em frente apesar dele. Discutiremos maneiras de cultivar uma mentalidade de resiliência e ação contínua, permitindo que o medo se torne uma experiência temporária, em vez de um obstáculo permanente. Ao final deste capítulo, você terá uma estratégia prática para viver sem medo, enfrentando cada desafio com confiança e determinação. Para começar, é fundamental reconhecer o medo como uma emoção natural e inevitável. Ele pode atuar como um guia, alertando-nos sobre perigos potenciais, mas não deve se tornar um impedimento em nosso caminho. Desenvolver uma mentalidade corajosa inicia-se com o autoconhecimento e a compreensão de nossas limitações e capacidades. Uma abordagem eficaz é estabelecer metas claras e realizáveis. Divida grandes objetivos em etapas menores, tornando o processo menos intimidante e mais manejável. À medida que você completa cada etapa, sua confiança cresce e o medo se torna mais leve. Além disso, pratique a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo em momentos de falha ou incerteza. Todos enfrentamos desafios, e aprender a ver os erros como oportunidades de aprendizado é crucial para construir resiliência. Contar com uma rede de apoio também é fundamental. Estar cercado por pessoas que encorajam e acreditam em você pode fortalecer sua coragem. Compartilhar experiências e ouvir diferentes perspectivas pode oferecer novos insights e motivação. Por fim, lembre-se de celebrar cada pequena conquista. Reconhecer seus sucessos, por menores que sejam, fortalece a confiança em sua habilidade de superar o medo. A cada passo corajoso, você constrói uma vida repleta de experiências, onde o medo não controla suas ações, mas sim seu desejo de viver plenamente.